avaliação que o Ministério Público do Estado faz das contas públicas do Estado nesse momento de crise? Diógenes, nós estamos precisando passar por um profundo ajuste, né? O Estado está precisando. As despesas vêm crescendo muito, as despesas do Estado como um todo. E aí a gente inclui Ministério Público, inclui Judiciário, não só Executivo, inclui a Assembleia Legislativa. As despesas vêm crescendo até porque há um crescimento vegetativo de folha de pagamento. Então não há como barrar esse crescimento, mesmo que não se dê reajustes salariais. E por outro lado, a gente vê que as receitas não estão acompanhando nem de perto. Mal há uma recomposição real das nossas arrecadações. Se for analisar, talvez hoje a gente esteja arrecadando menos do que arrecadávamos em 2014. Não há reposição nem da inflação. Não há com a reposição da inflação, né? Então, há necessidade realmente de ajustes profundos nas contas do governo, até para que comece a ter recursos que tem que ser necessários, para que comece a ter recursos para se investir no que precisa, em estrutura até para a gente poder receber investimentos, para a gente poder atrair investidores, para a gente poder investir também em hospitais, em segurança, em educação. Então há um descompasso realmente muito grande entre as receitas e as despesas, e isso tem que ser assim, motivo de urgentes ajustes, com certeza. O Brasil, procurador, está enfrentando uma grave crise econômica, mas o Estado do Rio Grande do Norte demonstra desequilíbrio financeiro nas contas há mais de 4 anos, e há quem fale até e considere uma década, né, de estagnação. Por quê? Eu lhe pergunto, e a quem o senhor atribui esse desequilíbrio? Bom, eu sou um dos que concorda que há mais de uma década que o Estado não vem crescendo, ele não vem tomando as medidas para a gente poder, até como disse há pouco, atrair investimentos. Os investimentos é que vão trazer emprego, e os investimentos é que vão trazer renda, né? Então eu diria que há muito tempo nós estamos precisando desse ajuste. Isso se torna ainda mais visível agora num momento como esse da crise nacional. Uma crise realmente que a gente sabe que é nacional e é até mundial, né? E a gente está inserido em todo esse contexto aí. Eu acho que os governantes que têm passado, com todo respeito, não se trata de crítica pessoal a nenhum, os governantes aqui no Estado, os governantes do Rio Grande do Norte não tomaram as medidas adequadas para que a gente pudesse crescer. No geral, Diógenes, parece, se a gente for fazer uma análise fria dos últimos 10, 15, não sei, talvez até mais anos, a gente vê que os governantes eles têm se preocupado muito em gerir o dia a dia. E ganhar eleições. Ganhar eleições, realmente eles têm que se preocupar, porque são todos políticos profissionais. Mas a gente nota que assim, tem havido uma administração do dia a dia, isso desde muitos anos. Está faltando planejamento. Está faltando planejamento, está faltando plantar medidas que vão surtir efeito no futuro, e parece que essa visão tem faltado, ou não sei se é porque se essas medidas que só vão surtir efeito daqui a 5, 10 anos ou mais, talvez não interessem, porque politicamente muitas vezes elas não vão ter tanto efeito. Do ponto de vista nacional, da crise nacional, o que pesa mais? Os desmandos administrativos, os erros nas decisões, ou o escândalo de corrupção que o Brasil acompanha no caso da Petrobras? As duas coisas, eu diria que são 2 escândalos. Nós vivemos 2 escândalos, escândalos de corrupção mesmo, e que são maiores a cada dia, e nós não temos conseguido vencer a corrupção, nós não temos conseguido. Eu acho que nunca se combateu tanto a corrupção, Diógenes, nesse país como nos dias atuais. Pelos Ministérios Públicos Estaduais, pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal, CGU e tal, tantos mais aí. Nunca se combateu tanto a corrupção, mas nunca ela foi tão forte e tão organizada. Nós chegamos a um ponto de corrupção organizada. Isso a gente viu com esses escândalos aí tudinho, que era uma coisa organizada, parece que quase que em cartilhas, em regimentos,
talvez. Então nunca se combateu tanto a corrupção. E nós vivemos a era dos escândalos, mas nada indica que vai parar. E como estão as instituições? E o escândalo, mas aí só falando do outro escândalo, que é o escândalo do empreguismo também que a gente vive. Você vê, nós estamos num país que tem, não se trata de uma crítica aqui direta a presidente da República, mas nós estamos num país com 39 ministérios, um país numa crise com 39 ministérios. Então você imagine quantos cargos existem dentro desses 39 mais de 20 mil cargos comissionados. Muito mais do que isso. Fala-se em mais de 100 mil cargos comissionados só na estrutura federal. Então, há necessidade urgente de se diminuir o tamanho do Estado. Dessa máquina. De se diminuir o tamanho dessa máquina. E a máquina, quanto mais pesada, e isso aí é uma coisa lógica, com mais dificuldade ela vai se movimentar, menos ágil ela vai ser. Então, para mim, são dois escândalos. Claro que o da corrupção chama mais atenção. O da corrupção, ele causa até um asco na sociedade, né? Mas esse empreguismo todo também que existe, isso que se faz tentando aumentar impostos, como se está tentando agora, sem fazer nada para diminuir as despesas do governo, isso para mim assim, não sei, é quase que um escárnio com a população. E, na sua avaliação, como estão se saindo as instituições que cuidam exatamente de combater essa corrupção? A Polícia Federal, os órgãos de fiscalização de uma maneira geral, o Ministério Público, qual é a avaliação? Eles estão preservados dessa crise moral, dessa crise que o país acompanha? Quem tem que fazer essa avaliação, Diógenes, na verdade, é a sociedade, é a população, né? Eu considero que o Ministério Público, tanto estadual como federal, Polícia Federal também e outros órgãos, eles têm feito a sua parte. Eles têm feito a sua parte no combate a essa corrupção, a esses escândalos todos, têm feito a sua parte. Mas uma coisa é fato, nós não estamos sendo efetivos. O que é ser efetivo? Combate-se a corrupção, denuncia-se, a gente oferece as denúncias, o judiciário recebe, julga, mas leva anos e anos para chegar a um resultado final do processo. E enquanto isso, os corruptos que são flagrados e que são denunciados, eles passam às vezes algum tempo na prisão, muito pouquíssimos dias até às vezes, e depois voltam para continuar usufruindo daquilo que amealharam ali com isso sem falar da prescrição de alguns. Então, concluindo, a sociedade, se ela analisar friamente isso aí, ela talvez esteja pensando assim, olha, está resolvendo nada esse trabalho aí que vocês estão fazendo, porque nem a corrupção está diminuindo e nem está conseguindo colocar corruptos na cadeia, nem está conseguindo recuperar muitas vezes o que os corruptos dilapidaram, carregaram dos cofres públicos. Então nós estamos vivendo um momento difícil no país e assim, eu acho que a sociedade ela deve estar começando a ficar impaciente, se não já estiver realmente impaciente. Voltando à questão financeira, procurador, no governo passado, o Ministério Público não se entendeu com o governo na hora de encarar os cortes no orçamento. Como a instituição vai discutir a pactuação de cortes no atual governo? Bom, o atual governo, ele tem sido bastante respeitoso na hora de fazer cortes no nosso orçamento. Isso já aconteceu agora em agosto, nós tivemos uma limitação de empenho, que é um contingenciamento. Os dados vieram de uma forma clara, transparente, de modo que nós nem pudemos contestar aqueles dados. Tivemos realmente que aceitar aquele corte, houve um corte nos repasses para o Ministério Público, foram muito bem fundamentados, com base realmente em fatos. E nós vivemos dentro de um contexto
que a gente não tem como fugir da necessidade de reduzir. E fizemos uma redução, estamos trabalhando isso aí. No governo passado, lamentavelmente, não foi assim. No governo passado houve cortes muito acima do que eram devidos, nós inclusive questionamos isso na Justiça, ganhamos isso aí, ganhamos liminares e depois ganhamos em julgamento final. Então, não eram justificados os cortes passados. E o senhor espera que isso não ocorra nesse atual governo? Espero que continue essa linha respeitosa que está havendo em relação ao orçamento. De qualquer maneira, Diógenes, nós fizemos também, talvez seja a única coisa boa das crises é que elas mudam a cultura da gente e normalmente mudam para melhor. Então nós hoje temos uma cultura de economia muito grande dentro do Ministério Público. Só para você ter uma ideia, nós vamos terminar 2015 gastando 30% do que gastamos em diárias em 2012. Gastando menos diárias do que gastamos em 2013, gastando menos diárias do que gastamos em 2014. Não deixa de ser uma adequação. Exatamente, nós estamos nos adequando, nós estamos tudo apreciando realmente a necessidade daquele gasto, vendo a utilidade, se aquilo ali realmente tem algo de positivo em fazer aquele gasto, as nossas construções, material de consumo, tudo nós estamos fazendo de uma forma hoje bem mais econômica. E isso é fruto da crise. A crise nos leva à criatividade. E neste momento o senhor já está debruçado em novos cortes, analisando novos cortes, ou vai esperar a discussão mais ampla com o governo? Não, já estamos fazendo novos cortes, até porque ainda tem um pequeno déficit ainda a cobrir. Esse déficit estava em R$1.600.000 até o começo do mês passado, até o começo de agosto, mas já está bem menor agora e a gente espera ainda tirar isso aí. Mas estamos tendo que... temos reuniões aqui constantes para trabalhar a redução dos nossos gastos. A gente tem que reduzir o nosso custo. Levando em conta o orçamento deste ano, já dá para ter, em termos percentuais, o tamanho do corte do Ministério Público, procurador? Não, a gente fez muitos cortes em relação a programas que nós tínhamos, né? Cortes e adequações. Por exemplo, nós temos necessidade de construir a sede das promotorias de justiça da Zona Norte, até para sair do aluguel. Hoje nós temos lá 9 promotorias que trabalham em salas alugadas, tem um custo elevado. Nós tínhamos a ideia de iniciar a construção das promotorias da Zona Norte, nós já temos o terreno, ainda agora este ano, mas já reprogramamos para o segundo semestre do próximo ano. Então nós estamos fazendo muito isso, adequações dentro de um planejamento de gastos, e estamos, claro, também tentando diminuir em muitas coisas que a gente sabe que pode diminuir, às vezes pequenas, mas que quando a gente soma, elas dão um valor razoável. Procurador, recentemente a Assembleia Legislativa aprovou o reajuste de 6% no salário dos servidores do Ministério Público. Eu pergunto, qual o impacto deste aumento e, diante desse quadro de crise financeira, se poderia ter sido adiado, postergado? Diógenes, a gente faz tudo para tentar manter o poder aquisitivo dos nossos servidores. Então, a gente vem dando o reajuste desde muitos anos, desde gestões anteriores, a gente vem dando o reajuste dos servidores, pelo menos igual à inflação. Repondo a inflação. Repondo a inflação todo ano. E seria muito bom que o Estado fizesse isso de uma forma geral, que o Estado ele tratasse o seu trabalhador, o seu funcionário com esse respeito, né? Repor pelo menos a inflação. A gente sabe que muitas vezes isso não é possível, não se trata nem às vezes de má vontade do gestor, do prefeito, do governador, da presidente. Então, este ano nós não conseguimos fazer a reposição da inflação completa. A reposição da inflação do período dos 12 meses, desde o último reajuste, seria de 9,56%. Essa seria a reposição da inflação. Como nós tínhamos já colocado no nosso planejamento orçamentário,
para 2015, nós tínhamos colocado 6%, acreditando que a inflação ficaria em 5 e pouco, que era a projeção, meta do governo, né? Era a meta do governo, né? Então nós colocamos esses 6% e reservamos isso dentro do nosso orçamento. Nós, apesar de todo o déficit que nós tivemos que trabalhar e de medidas que nós tivemos até que adotar para poder trabalhar com essa redução que houve, que nós comentamos agora há pouco no nosso duodécimo, na transferência dos recursos para a gente, mas eu fiz questão de não mexer nessa parte que já estava reservada para a reposição dos vencimentos dos servidores. Infelizmente não foi possível repor tudo, aí vai ficar uma coisa para negociações futuras, o restante. Mas esses 6%, o impacto é de 4 milhões de reais ao ano, 4 milhões e um quebrado ao ano. Neste ano, o impacto vai ser de 2 milhões e pouco, porque vai pegar só de agosto para cá. Eu queria agradecer a entrevista do Procurador-Geral de Justiça, Rinaldo Reis, ao portal nominuto.com. Obrigado. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição, Diógenes.